A gente acabou com esse padrão fóbico que ela estava tendo sem descobrir a causa. De tanto que o método e o roteiro é impecável nisso. Se você pega essa mesma água e coloca dentro de outro copo, agora um copo em formato, por exemplo, aqueles copos de uísque, que é meio quadrado, a água não é a mesma, Sim. mas ela não vai estar em outro formato? Sim. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia. Meu nome é Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. E hoje nós vamos tratar de uns assuntos bem interessantes. E eu já quero começar com uma pergunta bem comum. Eu tenho visto algumas pessoas falando sobre isso. Que a minha fobia é diferente da fobia de outras pessoas. O meu caso é bem específico e será que essa técnica vai dar certo com a minha fobia, que é diferente? Sim, Natane, é uma dúvida bem recorrente, porque, por exemplo, para a grande maioria das pessoas, na verdade, vai ser fácil, porque elas vão se identificar muito facilmente com os exemplos que a gente dá. Porque eu também tendo a dar, eu tenho uma tendência de dar os exemplos mais corriqueiros, os que são mais abrangentes. Por exemplo, fobia de água, fobia de altura, de bichos. E bichos é insetos, um monte, aranha. Tem alguns que são tão clássicos que tem até nome, né? Aracnofobia, hidrofobia. Mas primeiro eu já falei que nome não importa, é praticamente zero a importância do nome. Mas e os outros casos? Porque esses, beleza, as pessoas batem o olho ou escuta a gente dando uns exemplos aqui. Ah, a pessoa tinha fobia de lagartixa, e aí o método pegou, seguiu o roteiro, fez o passo a passo e acabou com a fobia de lagartixa. Ou então a gente dá os exemplos. Ah, a pessoa tinha fobia disso, fobia de água, aí ela tinha tais e tais restrições. Eu consegui entrar só até o pé dentro da água. Tinha gente que não, eu até consigo entrar no mar só ali até onde bate no joelho. E tem gente que não, eu não consigo chegar nem perto, só de olhar já passo mal. Então, para essas pessoas fica muito fácil conectar, para quem tem uma fobia semelhante, mesmo que tenha as nuances, as diferenças, a pessoa fala, não, é isso que eu tenho também, é um pouquinho diferente, mas é isso, e então eu vou aplicar o método, vai funcionar. É semelhante, né? Sim, é muito semelhante. Agora, tem algumas fobias que é muito distante. Que a pessoa fala, cara, primeiro, será que o que eu tenho é uma fobia? Eu sei que eu me sinto de uma forma... Por exemplo, a pessoa, ela... Primeiro, não se conecta com nenhum dos exemplos que a gente dá aqui. E eu recebo mensagens, as pessoas, mas é porque o meu caso... É diferente. É diferente, é porque, assim, deixa eu te explicar, porque no meu caso não é bem assim, é diferente. E tudo bem, eu escuto, mas existe uma estrutura, que essa estrutura, primeiro, é um pouco difícil enxergar de cara, para quem não tem, principalmente, por exemplo, não tem nenhum roteiro nas mãos para acabar com a fobia. Então, essa estrutura, a pessoa olha pelo lado de fora, as reações dela, ou a história de vida. Não, mas porque comigo foi diferente, comigo aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ou então, não, a pessoa ela não consegue identificar, às vezes, nenhum objeto da fobia. Olha que louco. Mas a fobia não é um medo extremo de alguma coisa? E quando a pessoa tem sensações no corpo que surgem do nada e a pessoa não sabe identificar nem o que é que está trazendo ansiedade, ou uma sensação de desespero muito grande, uma sensação de morte, de que pode acontecer alguma coisa, eu vou morrer, e a pessoa não consegue nem apontar o culpado. Igual nas fobias clássicas, as pessoas falam assim, não, é a lagartixa, é a aranha, é a água, é a altura. E tem pessoas que ela não consegue. Fala, caramba, daqui a pouco eu vou dar um exemplo desse. Mas eu quero começar com as fobias algumas que são bem exóticas, se é que eu posso dizer assim. Por exemplo, tinha uma moça que ela tinha fobia de defunto. Essa é bem atípica. Bem diferente, né? Porque sei lá, principalmente criança sempre tem medo, né? Assim, eu acho que uma coisa é ter um receio, né? Às vezes a pessoa não quer ver, né? Porque aquilo dali vai trazer algumas lembranças.
pode ter, sei lá, pesadelo, pode ficar pensando naquilo dali, ou às vezes ela tem uma imagem de uma, sei lá, às vezes é um ente querido, e ela, não, eu não quero ver porque eu quero ter aquela lembrança Sim. dele, né? Dele em vida ainda e tudo. E aí, assim, isso é uma coisa, né? A outra coisa é você ter fobia mesmo É de defunto. completamente diferente. Não é uma coisa que você escuta recorrente, igual eu tenho fobia de barata, tenho fobia de água. Aham. Você não escuta um monte de gente falando que tem fobia de defunto. Não. Porque, primeiro, qualquer pessoa fica desconfortável, né? Sim. Numa situação onde você vai precisar ver um defunto num velório, ou, sei lá, num necrotério, alguma coisa assim. Qualquer um fica desconfortável, a não ser, sei lá, talvez não. o coveiro talvez já tenha se acostumado. Mas para a grande maioria das pessoas é uma situação desconfortável. Mas uma outra coisa é ter uma fobia. E ela tinha realmente uma fobia. Por quê? Os sinais. Ela passava mal, ela já chegou a desmaiar em velórios, e depois ela ficava assombrada por dias com a imagem da pessoa lá deitada no caixão. Assombrada mesmo, assim, de fechar os olhos e vinha a imagem da pessoa e ela ficar perambulando pela casa sem dormir porque estava assombrada com aquela imagem. E quando ela precisava, assim, cara, falecia uma pessoa muito próxima, ela tinha que ir. Não dava para escapar. Não, tenho que ir. E todas as vezes era isso, era um sofrimento, saía de lá passando mal, quase desmaiando, já chegou a desmaiar uma vez. Então não era assim, só aquele desconforto que a gente geralmente sente nessa situação, era realmente uma fobia. E quando eu conheci ela estava realmente sem dormir, porque ela tinha algum tempo que tinha ido no velório de uma amiga. E ela falou, não, eu fecho os olhos e eu já venho a imagem dela. Eu deito na cama e fecho os olhos e já fica aqui na minha frente a imagem dela. Nossa, eu tô passando mal. O rosto dela, coitada, tava assim, sabe aquele cansaço mesmo, assim, de quem não dormiu, de quem não tá dormindo bem. Aquelas olheiras, assim. E aí, beleza, aí a gente fez a técnica, aí ela já dormiu uma noite ótima e deu para ver isso no outro dia. Quando eu vi ela no outro dia, assim, aquela pessoa assim renovada que descansou, ela, caramba, eu sofro com isso há tanto tempo aí eu, né, ainda fiz deu uma instigada. Eu falei, e a imagem lá da sua amiga? Ela, não, sumiu. Nem agora você perguntando, eu não tô conseguindo ver. Tipo, eu lembro lá dela, ela morreu e tudo. Se eu forçar aqui para lembrar, eu lembro. Mas a imagem que estava aqui me perturbando aqui, eu não podia nem fechar os olhos, ela sumiu. Então, essa foi uma fobia bem diferente. Aí eu estou tentando trazer alguns casos bem diferentes, porque tem muita gente que não consegue se identificar com os casos mais tradicionais. E assim, você falando aí, algumas pessoas vão até pensar que, tipo assim, era uma fobia de defunto, por que ela não evitava? Tipo assim, precisa ir no velório, porque às vezes é alguém, né, um ente querido, um amigo, alguma coisa. Não, vai no velório, mas não chega lá perto para não causar isso daí. Mas, assim, é complicado porque para quem não tem uma fobia, geralmente as pessoas tendem a não entender, né? A não compreender os sintomas de quem tem uma fobia. Exatamente. Né? E existem situações que são inevitáveis, né? Existem situações que mesmo, por exemplo, a pessoa evitando ir num velório, a pessoa evitando chegar ali perto, tem coisa que é inevitável. Às vezes, por um descuido, ela viu, né? Ou, às vezes, só o fato dela estar lá no velório já trazia sensações ruins para ela. Não, e a pessoa, quando tem fobia, às vezes basta uma imagem. Sim. Aparece na televisão do nada, já aciona a fobia. A pessoa está vendo um filme e aí aparece, a pessoa sai do cinema e vai embora porque não aguenta. Exatamente. Então, começa a limitar a vida. Tem uma coisa que é bem recorrente, posso separar em 2 grupos. Tem pessoas que são muito conscientes de como a fobia está limitando a vida dela, e tem pessoas que acham que não está limitando. Por exemplo, eu acho que esse é um grupo bem maior, né? Tende a ser bem maior. Porque, primeiro, tem muita gente que não identifica que o problema dela é uma fobia. A pessoa tem uma fobia e ela não sabe. Ela só sabe que em algumas situações ela passa mal, se sente mal, ou do nada vem algumas emoções totalmente desconfortáveis. Só que a pessoa nem sabe que aquilo é uma fobia. E dentro desse grupo, tem muitas pessoas que não sabem como isso está limitando a vida dela. A pessoa
Ou às vezes ela até sabe, por exemplo, sabe que tem uma fobia, mas isso aqui acontece tão de vez em quando. Por exemplo, a pessoa tem fobia de cobra e mora na cidade. Não, a chance de eu ver uma cobra é 1 em 1 milhão. É só eu não ir na roça e nem ir no zoológico que eu nunca vou ver uma cobra. Pronto, tá resolvido. E não é assim. Aí vai o cara, mora no prédio e cria uma cobra e a cobra some. Não é assim, sabe? Porque Aí é bem o vizinho dela. bate na porta. Eu perdi minha cobra, tá por acaso. A pessoa, meu Deus! Essas fobias que são fáceis de evitar e que a pessoa raramente encontra com o objeto da fobia, as pessoas tendem a achar, não, isso aqui interfere muito pouco na minha vida, porque aparece muito pouco, então apareceu, sei lá, 2 vezes na minha vida inteira, e beleza, nessas 2 vezes eu passei mal, foi uma experiência terrível, mas é raro. Isso tem interferência. Isso tem interferência em outras áreas da vida, mesmo que a coisa não apareça. Primeiro, é uma coisa mal resolvida na sua vida. E o nosso cérebro trabalha com generalizações. Quando você tem uma coisa, principalmente um medo muito grande, mal resolvido na sua consciência ou no seu inconsciente, o seu inconsciente tende a generalizar isso, por exemplo, gerando mais coisas mal resolvidas na sua vida. Ou esse é um medo muito forte que interfere em outras áreas da vida sem você perceber. A pessoa tem outros medos pequenos, não tão grandes quanto a fobia. Tenho medo de falar com o chefe sobre aquele assunto. Tenho medo de falar em público. Tenho medo caramba, eu às vezes ando na rua e o tempo todo tenho medo de ser assaltado e é um medo que eu vejo que é fora do normal. Ou é uma ansiedade que está sempre presente, a pessoa não sabe de onde está vindo essa ansiedade. Então, são sentimentos e emoções constantes e que limitam. Isso limita a vida de uma pessoa. Uma pessoa que está sempre ansiosa, uma pessoa que está sempre com medo e não sabe por quê. Uma pessoa que tem medos pontuais e não sabe por que tem tanto medo daquelas coisas, como falar em público, como fazer uma conversa mais desafiadora. Aquelas conversas, né? Tem conversas difíceis que a gente precisa ter na vida. Sim. E a pessoa às vezes fica fugindo, deixa para depois e tal. Isso, se uma pessoa tem uma fobia, ainda que seja uma dessas fobias que raramente aparece, tende a estar ligado, tende a ter uma conexão e o mais legal, tende a sumir quando você vai lá e resolve. Quando você pega o roteiro, aplica o método e acaba com a fobia, esses outros medos tendem a desaparecer. É muito legal isso. Isso é muito bom, realmente. Porque às vezes a pessoa só quer realmente... umas acham que não precisa resolver, porque né, é uma coisa que ela raramente vai ter contato. Mas existem outras que querem só resolver a fobia. Não, eu quero só ir lá e acabar com a minha fobia e ponto. Né? E assim, uma das coisas muito legais do método é isso, né? Que ela pode aprender a aplicar nela, né? Ela pode ir treinando e ela pode também aplicar o método, acabar com a fobia e, em consequência disso, ela vai analisar outras coisas, né? Que a gente também não pode falar assim, vai acabar com a fobia e acabou com o resto de várias outras coisas. Não, é uma cadeia. Sua vida virou 1000 maravilhas agora. Você precisa analisar. São coisas assim que é no decorrer mesmo que a pessoa vai tendo os insights. Você me fez lembrar de uma coisa. Tem pessoas que aplicam o método, acabam com a fobia, só que assim, outros benefícios começam igual eu falei, outros medos começam a desvanecer e perder a força. Esses medos menores realmente vão perdendo a força, porque você superou o que era maior. Digamos assim, matei o chefão do jogo. Já que eu matei o chefão, esses monstrinhos aqui agora eu mato na chinelada. Igual no joguinho do videogame. E tem uma outra coisa, que essa técnica, o roteiro da técnica para acabar com a fobia, ele se aplica a outras coisas. E aí a pessoa começa, uau, caramba, e aquela outra coisa ali que tá... Aquele outro monstrinho ali que não morreu fácil, já sei. Vou pegar esse roteiro e vou aplicar aquele outro medo ali e vou acabar com ele também. Então a pessoa tem uma ferramenta para ajudar, por exemplo, filho. Caramba, eu percebo que eu tenho uma fobia e meu filho também já está tendo uma fobia. Peraí, vem cá, meu filho, senta aqui comigo que eu vou te ensinar um negócio. Fecha o olho aí, faz isso e isso, agora faz isso e pronto. E criança, às vezes, tende a ser mais fácil ainda. Porque uma coisa que a gente usa muito é a imaginação durante a execução do método.
e criança Tem uma imaginação. são especialistas na arte da imaginação. Fantástico Mundo de Bob. Os adultos, a maior dificuldade, por incrível que pareça, é a barreira da imaginação. Aí o método também ele é desenhado para isso, desenhado para ajudar, inclusive, pessoas que eu tenho dificuldade de imaginar, tenho dificuldade de ser criativo. Então, por incrível que pareça, o maior desafio do método não é em si a fobia, mas é conduzir, por exemplo, essas pessoas que não têm... na verdade, isso é uma crença, tá? Eu não tenho imaginação, eu sou ruim de imaginar as coisas. Isso não é verdade. Assim, me desculpe, mas quando você está dizendo isso, isso não é uma verdade. Isso é uma crença. A pessoa tem uma crença de que ela não tem capacidade de imaginar, ela tem uma crença que ela não tem a capacidade de ser criativo. A própria fobia pode causar isso? Sim, a própria fobia pode causar isso. Porque, assim, acho que a gente até conversou em algum podcast anterior a esse, que às vezes a pessoa ela tem uma fobia, um medo, e aí aquilo dali, na generalização, leva ela a pensar, né? Se eu, por exemplo, se eu não sou capaz de matar uma barata, não sou capaz de enfrentar uma situação X na minha vida, né? Então acaba limitando. Então, assim, aí as pessoas vão conseguir até fazer uma ligação, né? Porque às vezes você fala assim, eu tenho medo disso. Nossa, se eu sou incapaz de enfrentar isso daqui, que é muito menor do que eu, aí liga lá, eu também não sou capaz disso daqui, talvez de forma inconsciente, né? Não é nem consciente, assim, não, eu não sou capaz, não é de forma... Sim. Tem um curso do Murilo Gun que chama, olha o nome do curso, Reaprendizagem Criativa. Ou seja, o próprio nome já está implícito uma coisa, que você não está aprendendo algo novo, você está reaprendendo a ser criativo. Porque crianças a gente vê, brilha aos olhos o tanto que elas são criativas. Então, em algum momento da sua vida, você já foi uma criança e você já foi muito criativo. Então, quando uma pessoa fala, cara, eu não tenho capacidade, eu não consigo imaginar, não consigo ser criativo, essa capacidade está lá. Você só não está conseguindo acessar ela. Ela não se perdeu, ela não sumiu, não. Se algum dia a pessoa foi criativa, essa habilidade e essa capacidade continua lá. Talvez alguns bloqueios da vida, algumas crenças que vão surgindo, vai limitando essa capacidade. Foi guardado lá no porão do inconsciente, do subconsciente, a pessoa não tem mais acesso. Tanto nunca mais brincou de imaginar coisas que foi perdendo essa capacidade. Jogou tanta coisa ali em cima que abafou. Sim. São crenças, medos, limitações, fobias. A pessoa, por exemplo, tem fobia de palco, fobia de falar em público. Ela não consegue nem, olha a palavra, ela não consegue nem se imaginar em cima de um palco. Nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Nem como se fosse uma criança fingindo e brincando. Crianças, não sei, a natureza colocou isso por um propósito, não é de graça. A imaginação ajuda elas a evoluírem numa velocidade extremamente rápida. Porque a gente vê criança de um mês para o outro, de um ano para o outro, vai dando saltos nas habilidades, no que ela consegue fazer, na capacidade de se expressar. A imaginação tem um papel fundamental nisso, para a criança ir dando esses saltos de qualidade, saltos de evolução. E a gente, como adultos, quando a gente resgata essa criatividade, nossa, estou abrindo um parêntese enorme aqui, mas acho que é útil. Quando a gente resgata essa criatividade, a gente volta a dar esses saltos de qualidade na nossa vida, saltos evolutivos. A imaginação e criatividade produz coisas incríveis na nossa vida. E é um parênteses, mas tem muito a ver. Uma das principais ferramentas aqui do roteiro é estimular essa criatividade. E aí tem palavras-chave, assim, perguntas e palavras-chave no roteiro que vai lá nessa criatividade que está escondida lá no fundinho e, digamos assim, dá o play nela, aperta aqui, você, acorda aí. Acorda aí que eu estou precisando de você. Vem cá, me ajuda com criatividade aqui para a gente acabar com essa fobia. Entendi. Então, é um dos refinamentos do método que ele foi passando, é isso. É acionar a criatividade de uma forma muito sofisticada e muito sutil, que não é assim, agora pensa aí de forma criativa aí. Agressivo. Se vira. Se vira nos 30 aí. Igual quando o seu chefe passa,
Eu quero que vocês inventem aí um slogan aqui para nossa empresa. Eu vou voltar daqui meia hora e quero isso pronto. Aí fica todo mundo, meu Deus, e agora? Olha pro papel. Sai nada. Meia hora depois não tem nada. É igual o desenho do Chaves, né? Eu desenhei aqui. O que você desenhou? A vaca? Ela já comeu, já saiu. Já comeu, já saiu, por isso que tá em branco. Pelo menos teve criatividade. Sim. Pelo menos para inventar a história, né? Para desenhar, não, mas para inventar a história. Ai. Mas é exatamente isso. E a criatividade, a elegância da técnica é isso. É conseguir acionar a criatividade sem criar esse peso. Você precisa ser criativo agora. Aí a criatividade vai embora, né? Natane, preciso que você faça isso aqui de forma muito criativa. Aí. Daí dá um branco, né? Não vem nada. Por que às vezes isso acontece? Às vezes até na aplicação da técnica. Quando você fala assim, você precisa, igual, né? Ser criativo para fazer isso daqui. Pum, delete. Algumas nominalizações, elas não têm um referencial na nossa mente. Por exemplo, quando eu falo para você assim, seja criativo. O seu cérebro, principalmente o seu subconsciente, não sabe o que significa essa palavra. Ser criativo. Use a criatividade. Não dessa forma tão simplista assim. Outras palavras que a nossa mente não reconhece. O não. Quando você fala para uma criança, menino, não sobe aí. O que vai? Vai lá e sobe. Porque o que o inconsciente fala assim, não sobe no sofá. Daqui a pouco você passa alguns minutos, a criança está lá em cima do sofá. Quando você fala não sobe no sofá, o inconsciente não reconhece o não com facilidade, mas o sobe e sofá ele reconhece com muita facilidade. Então você tem 3 palavras, não, sobe e sofá. Uma ele tem dificuldade de reconhecer, que é um não. Então imagina que eu estou aqui com as 3 palavras aqui, não, sobe e sofá. Tem um no também, né? Não sobe no sofá. Imagina que seu inconsciente está olhando para essa frase e o não, ele está embaçado, assim, embaçado e meio escuro. O que sobra e que chama a atenção? Sobe no sofá. Sobe no sofá. Entendi. Subir, o inconsciente reconhece. Subir. Tanto é que, lembra que eu falei um pouco sobre redundância? Sim. Que no nosso cérebro a redundância faz sentido ser redundante, subir para cima. Porque quando você fala subir, é isso que evoca lá no inconsciente. Subir é nessa direção. Então o inconsciente... Subir é para cima. Subir é uma palavra que o inconsciente reconhece. O não... O que é o não? É uma negação de uma outra coisa. Então é muito complexo. Eu estou dizendo um conceito. Tá vendo essa construção desse conceito? Tá bom, mas antes eu disse a palavra não. Então, tá vendo tudo isso que eu estou dizendo? Eu estou negando a existência desse conceito. O nosso inconsciente tem muita dificuldade de entender isso. O nosso subconsciente. Ele consegue entender conceitos simples. Por exemplo, isso é uma cobra. Beleza, isso é perigoso. Isso aqui é alto. Se eu quero subir, então é nesse sentido. Por isso que criança fala subir para cima. Descer, mesma coisa. Mergulhar, enfim, são conceitos que o nosso inconsciente pega muito rápido. Agora, uma negação de um conceito é algo muito sofisticado, que a nossa mente consciente consegue conceber, porque o nosso córtex aqui, essa parte... não vou entrar nisso não. Mas, enfim, córtex pré-frontal... Essa parte aqui, digamos assim, evolutivamente, ela é mais recente na nossa criação. Então, a nossa mente consciente, por mais que ela represente apenas 10% do que é a nossa capacidade cerebral, não estou usando aquela referência que o pessoal fala, a gente só usa 10% do cérebro. Não, a gente usa 100% do nosso cérebro. E sabia que isso é um mito? Dizer que a gente só usa 10% da capacidade cerebral. Não, a gente usa 100% do nosso cérebro. Algumas pessoas usam bem mal esse 100%, usam só para fazer... Mas usa só para fazer besteira, mas está usando 100% do cérebro para fazer merda. E tem gente que usa de forma mais inteligente. Né? Mas isso é um mito. O 10% que eu estou falando aqui é que a nossa consciência ocupa esses 10% e os outros 90% são o nosso subconsciente. Então, esse 10% aqui, vou chamar de mais evoluído, beleza, a consciência fala, não,
não sobe no sofá, eu estou falando, menino, entende? É para não subir. Parece que esse menino é surdo. Será que o menino é surdo? Ou será que eu, como pai, não estou sabendo comunicar direito? Uau! Esse é o tapa na cara. Então, assim, às vezes o problema não está no ouvido do menino, está na qualidade da minha comunicação. E aí isso muda tudo. Então, para uma fobia, melhorar a qualidade da minha comunicação com o meu inconsciente, nossa, é uma das chaves mais poderosas que pode ter. Eu saber comunicar com o meu inconsciente numa linguagem que ele entende. Por exemplo, eu estou falando com o meu inconsciente, mas não precisa ter medo dessa barata, Anderson, não precisa ter medo, não precisa ter medo. Qual a palavra que o meu inconsciente está destacando? Medo. Medo, 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 medo. O não, ele fica... então não sei muito o que significa essa palavra aí com N altil, mas eu estou vendo que toda hora aparece medo. Por isso que, então, é tão difícil alterar, por exemplo, o estado, o medo da fobia de forma consciente, né? Igual você falou, não Sim. preciso ter medo, não preciso... Porque quando você não está diante do seu objeto da fobia, em algumas vezes é até tranquilo você pensar assim, eu não preciso ter medo daquela coisa ali. Só que quando você está diante do seu objeto da fobia, esse pensamento aí, você não lembra nem que você pensou que você não precisava ter medo, né? Eu sei que tem algum pensamento em alguma gaveta aí, mas primeiro Deixa ele lá, deixa eu correr aqui primeiro e gritar, depois eu dou uma olhada aqui que estava anotado no papel. Aí quando você olha, você fala, ixi, não era para ter medo não, mas agora já era. Agora já foi. Na próxima, quem sabe? Na próxima eu tento. E aí, eu estou tentando conectar aqui com pessoas que provavelmente estão falando assim, caramba, mas você ainda não deram o meu exemplo. E a pessoa fica se dizendo, mas a minha fobia é diferente, ou o meu problema, as pessoas às vezes nem conseguem dizer que é uma fobia, porque ela não identifica como uma fobia. E aí ela fala, não, mas o meu caso, Anderson, mas o meu... Nossa, o que eu escuto disso? Anderson, mas o meu caso é diferente. Não, mas na minha história foi assim, assim. E beleza, tudo bem, as pessoas não são obrigadas a serem mestres nisso. E identificar. Né? Identificar isso. Pode deixar isso com você. E o legal é que a pessoa não precisa também fazer essa investigação toda. Tendo o roteiro em mãos, um método a seguir. Anderson, mas eu não sei nem se é uma fobia, eu não sei nem chamar de... Eu não sei nem qual é a coisa que está me atacando. Tinha um rapaz que ele tinha fobia de elevador. Beleza, ele fala, Anderson, eu tenho fobia de elevador. Eu, tá, beleza, vamos lá. No final nem era fobia de elevador. Não? E era o quê? Ele tinha fobia... Sabe quando o elevador abre e aí tem aquela frestinha que tem um buraquinho? Entre a marquise Isso. E o elevador. Isso. Ele tinha fobia daquilo. Aí eu... Caramba. Ele falando, o meu sofrimento é entrar e sair. Nossa Senhora. E tem elevador que você nem vê direito, né? Que é tão fininho bem assim. Fininho. E aí a gente a gente chegou, no final das contas, a fobia dele era a fobia do fosso do elevador. E aí ele tinha medo de ver o fosso. Por isso que ele sofria com aquela frestinha ali. Não sei por que ele tinha medo do fosso do elevador. Mas... Uma outra coisa, você não precisa saber o porquê do medo, do objeto da fobia, o porquê da fobia. Não precisa saber dos porquês. Às vezes aparece, igual eu conversando com ele, a gente foi conectando, fazendo isso, mas por quê? Por quê? Por quê? E aí chegou. Caramba, na verdade é o fosso que me dá pânico de imaginar, de eu olhar e ver lá. É como se tivesse, sei lá, o Fred Krueger lá no final do fosso e eu vou passar aqui de olho fechado, como se não ver fosse mudar alguma coisa, né? E tem casos que a gente não vai... por exemplo, essa história... Caramba, essa história me emociona só de lembrar dela. Essa moça, ela não tinha problema nenhum. Vida dela normal, sem emoções fortes, sem passar por medos ou ansiedades. Nada, é uma pessoa normal, bem-sucedida, trabalha num trabalho que ganha muito bem, super bem. Assim, para a grande maioria das pessoas, vai falar assim que é quase rica. Né? Então, uma pessoa que ganha super bem, uma mulher bem financeiramente, com os filhos, a família toda ok.
Aí você fala, beleza, que vida dos sonhos, né? Do nada, essa mulher começou a ter umas crises de choro. Chorar. Chorava copiosamente e sentia emoções muito fortes que ela não sabia nem dar nome para essas emoções, mas ela sentia que tinha alguma coisa afetando a vida dela e ela não sabia o quê. Nossa. Quando ela chegou para mim, ela, Anderson, eu tenho algumas suspeitas, mas eu nem sei te dizer com certeza se é isso realmente que está me afetando, porque eu não consigo criar uma correlação de causa e efeito. Eu sei que do nada tá vindo essas emoções muito fortes, eu me pego chorando no trabalho, chorando para dormir, não estou dormindo bem. Imagina uma pessoa que tem um relacionamento bom com os filhos, bom com o marido, super bem realizada no trabalho, ganha bem e com a vida se desmanchando, de repente. Aí quem veio de fora vai falar, nossa, você está reclamando à toa, Reclamando né? de quê? Você tem tudo, por que você está assim? E nem ela entendia. Uhum. Aí, às vezes, por exemplo, e era um padrão fóbico, tá? Era um padrão fóbico. Mas como? Fobia não é tipo assim, eu tenho fobia de água, fobia de lagartixa. E o dela, ela não sabia dizer. Tipo, Anderson, do nada bate uma emoção louca que tá me fazendo muito mal. Eu tô péssima com isso, não tô conseguindo dormir bem, tô chorando no trabalho, tô chorando em casa. Aí ela tinha uma suspeita. E assim, a suspeita dela estava bem fundamentada, mas ela não tinha certeza, porque às vezes isso acontecia, esses rompantes de emoções, acontecia quando ela estava distante dessa coisa. Tipo, a coisa não estava de forma alguma. O que foi? Eu tô fazendo suspense, né? Já tô curiosa. Lembra nas últimas eleições, que teve toda aquela polarização política da esquerda e direita eu tenho que deixar claro, né? Porque no YouTube é mais atemporal, né? Foi nas eleições onde o Bolsonaro foi eleito. Vamos voltar ali. Beleza, o Bolsonaro foi eleito, volta lá naquele momento onde teve aquela polarização que, assim, praticamente o Brasil rachou em dois. Você tinha uma maioria que era de esquerda, uma outra maioria que era de direita e poucas pessoas que não era nada. Tava cagando e andando para isso. Mas a grande maioria sobrou poucas pessoas que não tinham um lado. E assim, essa polarização estava provocando essas reações nela. Olha que louco. Caramba! Uma pessoa com fobia de política. E não de política, daquela polarização política que estava começando a acontecer no Brasil. Aí a gente foi começar a ver e ela começou a me contar a história de vida dela. Por exemplo, a mãe dela foi uma perseguida política. A mãe dela já chegou a ter que sair do Brasil, já chegou a ser presa por causa de política. E toda a família dela é muito ativista. Né? Então, até hoje, por exemplo... E aí ela via nos grupos lá de família o pessoal falando, mas não sei o que lá. Por exemplo, uns que eram contra o Bolsonaro, outros que eram a favor... Isso estava colocando ela, estava desmoronando a vida dela. Não é aquela coisa assim que a grande maioria das pessoas fala, não vamos discutir de política não, porque senão vai acabar com o churrasco. Não era isso. A vida dela estava desmoronando por causa dos conflitos políticos que a gente estava enfrentando no país. A vida dela estava entrando em parafuso. Porque ela falou, Anderson, por que ela tinha dúvida se era isso? Porque ela falou assim, Anderson, eu conheço as histórias da minha mãe, do passado e do presente, porque ela ainda é muito ativa politicamente. Eu conheço de ouvir falar, mas eu não tenho recordação. Eu não tenho recordação, eu não lembro disso. Eu lembro porque meus tios falam, minha mãe conta de vez em quando, de tanto eles conversam muito sobre esse assunto, e eu lembro das histórias, não de lembrar porque isso me traumatizou. Eu lembro de ouvir eles contarem. Então, assim, ela tinha dúvidas, porque, mas se eu nem vivenciei isso na minha memória, eu não tenho a memória de vivenciar isso, por que isso poderia estar me causando problemas? Porque, assim, ela conta uma história, imagina, história pesadíssima. Ela fala, assim, que algum contexto ali onde a mãe dela eles estavam tentando atravessar a fronteira, porque fugindo de perseguição política, na época da ditadura. E aí chegou um momento ali que eles estavam... Eu não entendi, na verdade, assim, eu não lembro bem, mas ela falou assim que ela estava num lugar que é como se tivesse um portão, uma grade, e aí
para ela não ser presa, uma criança ser presa junto com a mãe dela pegou e passou ela para o outro lado, entregou para um estranho, uma estranha, e falou, por favor, cuida da minha filha, e logo em seguida ela foi presa. Nossa. Então imagina, ela ficou ali nas mãos de estranhos, a mãe foi presa, só que ela falou, Anderson, tá vendo isso que eu tô te contando? Eu nem lembro disso. Eu sei dessa história e tô te contando porque minha mãe me contou. Aí imagina, a confusão, ela tinha alguma fobia. Para você ter ideia, eu estou chamando aqui de fobia de política, mas a gente nem tem certeza se era isso. Ela tinha alguma fobia relacionada com isso. Ou o contexto político de briga e guerra, ou isso arremetia, talvez a essa história que ela falou que não lembra, mas talvez lá no inconsciente dela, com certeza está lá essa história, por mais que ela não lembre conscientemente. Algum desses eventos estava disparando essa fobia. Algum desses eventos, a briga política ou o contexto histórico que a gente estava passando estava se assemelhando muito, porque começaram a falar muito de ditadura nessa época. Sim. Né? Então, esse assunto voltou com muita força nessa época e isso estava fazendo a vida dela desmoronar. Aí o cara, imagina a pessoa... Não, e ela é uma mulher extremamente forte. Uma mulher forte, uma mulher inteligente, uma mulher que... Porque às vezes alguém pode estar ouvindo, mas mulher... mulher é bicho besta mesmo, né? Não, cara, é uma das mulheres mais fortes que eu conheço na minha vida. Pensa numa mulher de fibra que, cara, super bem sucedida, que criou os filhos super bem. É um exemplo. Inclusive para mim, ela é um exemplo... Ela sabe disso. E aí, imagina, eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, quase falei o nome. Caramba, a fulana, eu não reconheci, porque sabe aquela pessoa que você tem o costume de ver como uma pessoa super forte? Você acha que ela é um super-herói que nada vai abalar ela. E aí, a pessoa desmoronando em lágrimas. Eu, caramba, irreconhecível. Irreconhecível. Por causa de política. Contexto político, alguma coisa que estava acontecendo. Beleza, a gente aplicou o método. A gente não foi atrás de saber qual era a causa, porque ia dar trabalho. Tipo, a gente poderia, de curiosidade, vamos saber realmente qual é o ponto que está aqui disparando. Não, nem precisa. Nem precisa. A gente acabou com esse padrão fóbico que ela estava tendo sem descobrir a causa. De tanto que o método e o roteiro é impecável nisso. Isso é legal, porque assim, eu acho que muita gente... como no caso dela, tem esses... Desculpa. Pode falar, que me veio uma piada aqui. Eu falei, ela tava com fobia do Bolsonaro. Tem esses sintomas, esses sentimentos, né? Mas realmente não consegue identificar, né? Porque, assim, uma coisa é você ter uma fobia de um inseto, né? De outras coisas que a gente já citou aqui. E que a pessoa tem certeza que é aquilo. Outra coisa é você ter os sintomas de uma fobia, né? Você disparar as emoções de uma fobia, mas você parar e falar assim, meu Deus, eu não sei o que é que está causando isso daqui. Sim. Eu não sei por que eu estou chorando assim, eu não sei por que eu estou me desesperando. E muitas vezes as pessoas acham que ela precisa trazer essa clareza. Eu preciso saber o que é a minha fobia para eu poder aplicar o método. Porque como é que eu vou aplicar o método numa coisa que eu não sei o que é? Né? Numa coisa que eu não sei dar o nome, ou num sentimento que eu não sei. O que você sente? Eu não sei. Eu sinto medo, eu sinto pavor, eu tenho um mix de sentimentos. E muitas pessoas não têm essa clareza de que não precisa ter... claro que quando a pessoa sabe o que é, o que ela sente, é bom, né? É legal, mas não é fundamental, não é o importante, não é o ponto-chave. A gente precisa saber, porque se não souber, tem como tratar. Não é isso, né? A pessoa fala, como é que eu vou seguir esse método, esse roteiro aí, se eu não sei nem para onde começar? Se eu não sei nem o que eu tenho de verdade. Eu sei que tem alguma coisa aqui que está me incomodando muito. Igual ela. Ela chegou comigo para mim literalmente assim. Falou, Anderson, eu sei que você tem ferramentas aí que pode me ajudar. Só que eu vou te dar trabalho, porque eu não sei nem o que é que eu tenho. Aí eu falei, não, calma. Eu quase falei o nome da pessoa de novo. Eu falei, calma, fulana. Vamos lá. Eu tô vendo que você tá bem abalado. E a gente conversou bastante tudo. E eu fiquei surpreso. Eu mesmo, por exemplo, mesmo entendendo de todos esses padrões da mente e sabendo que isso é possível, eu fiquei surpreso de ver aquela pessoa forte, firme,
ela é um dos maiores exemplos de mulher forte que eu tenho na minha vida, para você ter uma ideia. Que legal. E aí você vê essa pessoa, que é um exemplo, um ícone de força e de fibra e de vários outros elogios que eu posso colocar aqui para ela, a pessoa desmanchando na sua frente. Essa pessoa que é esse ícone. Eu, caraca, bicho. E de uma coisa que estava guardada lá no subconsciente, quem sabe, há anos e anos e anos. Verdade. Porque ela já tem filhos adultos, né? Então isso, ó, né? Por exemplo, ela era criança na época da ditadura. Então, e ela nunca tinha tido isso antes. Nunca tinha dado pistas, nunca tinha dado sinais esse problema. Tem, por exemplo, ela ainda tinha um pouquinho de clareza, né? Assim, sim. Ela achava que poderia ser, mas poderia não. Ela ficou ali entre a dúvida, né? Pode ser que tenha alguém que não tenha clareza nenhuma. Zero. Anderson, dispara um medo em mim, eu fico apavorada, mas eu não sei o que causa isso. Eu não consigo identificar o motivo, ou a lembrança, ou a sensação, o que é que me traz isso daí. Mesmo assim, a técnica consegue ajudar a pessoa a sair desse estado fóbico. Sim. Se eu fosse responder simples e categoricamente, a resposta é sim. Mas aí não seria um podcast se eu fosse dar só a resposta seca, né? Por que sim? Isso que é mais interessante. O método, ele não está interessado no conteúdo. Por exemplo, lá, digamos que a gente fez um concílio lá, uma investigação, chamou o Sherlock Holmes e ele foi lá com a lupa dele e achou aqui, ó, achei o centro da sua fobia é o Bolsonaro. Beleza. Cara, isso aqui não vai servir para quase nada pra gente. Sabe por que o método quer? Ele quer saber das estruturas que estão em volta desse conteúdo. Tá vendo o conteúdo? Digamos que o conteúdo fosse briga política. Brigas políticas ou conflitos políticos envolvendo militares e outros tipos de grupos políticos. É isso que dispara a minha fobia. Digamos que a gente fez essa investigação e descobriu isso. Descobriu que era esse. O método, ele não está interessado nesse conteúdo aqui. O método está interessado no formato em volta. Qual foi a moldura que o seu inconsciente colocou ao redor desse conteúdo? Isso sim é importante. E quando a gente fala de moldura, eu estou dando um nome simbólico aqui para vários processos neurológicos, tá? Porque eu não gosto mesmo de usar esses nomes, os nomes lá da neurociência. Moldura, vamos chamar de moldura. Está aqui um grupo de sinapses, um grupo de ligações neurais, beleza? Vou me permitir usar alguns nomes da neurociência aqui. Beleza, você tem lá essa tempestade acontecendo no seu cérebro. Conexões eletroquímicas, hormônios, neurônios disparando um para os outros. Beleza. Isso aqui é o que a gente chama de conteúdo. O que está lá? Barata, água, lagartixa, gato, cachorro. Caramba, imagina uma pessoa que tem fobia de cachorro no Brasil. Nossa, praticamente qualquer esquina tem cachorro. Qualquer lugar tem cachorro. Nossa, e é muito cachorro. E é muito cachorro. Cachorrinho. Beleza, você tem lá. Tá vendo esse conteúdo? O método, ele não precisa saber o que é isso. A gente está aqui ligado na moldura. O que é moldura? Tá vendo esse copo aqui? Imagina que o vidro é a moldura. E o conteúdo, que a gente chama de barata, de lagartixa, gato, cachorro, é a água. A água é a fobia. Se você pega essa mesma água e coloca dentro de outro copo, agora um copo em formato, por exemplo, aqueles copos de uísque, que é meio quadrado, a água não é a mesma, Sim. Mas ela não vai estar em outro formato? Sim. No formato agora de um quadrado, por exemplo, ao invés de um formato cilíndrico. É isso que a gente faz. O conteúdo lá está o mesmo. É água, é cachorro, é barata, é Bolsonaro. O conteúdo ainda é o mesmo. Não mudou. Continua sendo água. Mas agora a gente colocou dentro de um outro recipiente, dentro de um outro formato. Entendi. Esse formato é o que determina o medo e o pânico. Não é o conteúdo, não é. Sabe por que não é o conteúdo? E eu posso afirmar que não é. Porque tem um monte de pessoas que não têm medo de gato, tem um monte de pessoas que não têm medo de barata, tem um monte de pessoas que não têm medo de água.
Tem um monte de pessoas que não têm medo de altura. Se o problema fosse o conteúdo, então a fobia seria um problema generalizado. A população inteira teria fobia de barata. A população inteira teria fobia das mesmas coisas. Isso é a maior pista que eu tenho. É um padrão que... E aí, quando a gente vai olhar no cérebro dessa pessoa, beleza, o conteúdo é o mesmo. Ah, barata. Quando a gente olha em volta, a moldura é outra. Opa, deixa eu pegar aqui... A maioria das pessoas, que moldura ela coloca em volta de uma barata lá no cérebro? Ah, coloca essa moldura aqui, sei lá, a moldura é cinza e tem escrito aqui bicho nojento. Beleza. A pessoa que tem uma fobia de barata, ela coloca lá dentro dessa moldura. Ah, tem uma barata em volta, sei lá, tem uma tempestade aqui em volta na moldura e está escrito aqui em cima, entrar em pânico. Acione o pânico. Então, tá vendo? O conteúdo é o mesmo e não interessa. Poderia ser qualquer coisa. O método, ele se aplica... O método, ele foi refinado e refinado e refinado para alterar essas molduras em qualquer pessoa, em qualquer medo. Mesmo sem ela saber qual que é o medo dela. Anderson, eu tô com medo. De quê? Não sei. Só tô com medo. Beleza, vem pra cá. Eu só preciso disso. Que você saiba qual a emoção que você tá sentindo. Ou que você tá sentindo uma emoção desagradável e quer acabar com ela. Pronto. E que você tome a decisão, né? Isso. O mais importante não é nem identificar o objeto da fobia. É você decidir que eu preciso acabar com a fobia. Exatamente. Oh, ótimo resumo. Adorei. É a decisão. Mais alguma pergunta, Natânia Albuquerque? Não, Anderson Cuba. Hoje nós encerramos o nosso podcast. Eu acho que ficou bem claro, né, para as pessoas assim, sobre essa dúvida de achar que o meu é diferente ou de que se eu não sei o que é, o que causa ou da onde vem, e então não tem como. Não, tem como. Tem como. A gente sabe que tem como. Tem como, e se você decidir, tem mais como ainda. Duas coisas importantes antes da gente acabar. Duas coisas extremamente importantes que a pessoa realmente precisa saber. Primeiro, saber que ela está sentindo emoções desconfortáveis. E essas emoções estão, de alguma forma, atrapalhando a vida dela. Ansiedade extrema, um desconforto do nada. Beleza. Outra coisa que a pessoa precisa saber. Isso tem um preço. E esse preço é pago em outras áreas da vida que a pessoa não tem nem noção. Sabe aquela área da vida que não anda, que está travado, parece ter uma âncora que não deixa eu prosperar financeiramente. Parece que tem uma âncora que está atrapalhando minha saúde e eu não consigo me alimentar bem e cuidar da minha saúde. Parece que tem uma âncora no meu relacionamento que não deixa o meu relacionamento fluir. Se a pessoa tem uma fobia, existe uma grande probabilidade de essa âncora ser a fobia. Uma outra informação muito importante. Se inscreva aqui no canal e segue a gente lá no Instagram. Isso. Nos siga no Instagram, porque lá tem um conteúdo diferente, né? É isso aí. Encerramos o nosso podcast de hoje. Boa noite, galera. Boa noite. Tchau. Tchau.